Agora, essa é uma reforma aí que muita gente comemora porque pela primeira vez você tem aí o apoio de 27 estados, né? Para um projeto aí que mexa aí nos impostos. Mas a gente tem aí resistência dos grandes municípios que dizem que vão perder potencial de arrecadação aí, porque o ISS vem crescendo. Você acha que é possível contemplar isso de alguma forma dentro do... Como fazer uma reforma e não tirar a arrecadação deles? Eles teriam um fundo também? A PEC já prevê um mecanismo de transição que mitiga esse efeito de mudança na distribuição da arrecadação entre estados e municípios. Então, ela já garante que durante 20 anos o valor atual da arrecadação corrigido pela inflação seria garantido, mantido, e só o crescimento na margem da arrecadação, ou seja, aquela que resulta do crescimento do PIB, é que seria distribuído pelo destino. Então, a PEC já prevê um mecanismo de mitigação desse impacto. Isso é importante você entender. Isso mitiga muito, assim, mas mitiga muito mesmo. Assim, a gente tem as contas nossas mostram aqui, por exemplo, só dar um caso extremo, um ente federado que perdesse 30% da receita em relação ao que ele arrecada hoje de ICMS ou de ISS com a migração para o IBS. Esse ente federado perderia em relação com o que ele arrecada hoje, ainda em 8 anos, porque a transição para os estados e municípios é de 8 anos, porque os 2 primeiros anos não afeta eles, perderia 30% em relação ao que ele arrecada hoje. Com esta ajuste que nós estamos propondo, supondo que o PIB cresceria sem a reforma 2% ao ano, isso cai para basicamente 2% em 10 anos. Então o impacto é muito menor do que o impacto que você tem sem o ajuste que está sendo proposto. Ainda assim, estão sendo consideradas mudanças na forma de fazer a compensação de perdedores para mitigar ainda mais a resistência dos grandes municípios. Porque eu acho que o argumento dos grandes municípios não é em relação à manutenção da arrecadação real, mas a comparação que eles dizem que perderiam o potencial de arrecadação do ISS, que cresceria muito mais do que a base aí do IBS. Mas você... Não é só a manutenção da arrecadação real, mas também a compensação por essa perda de potencial crescimento aí do ISS. Bom, aqui tem duas questões. Primeiro, o ISS não tem crescido tanto acima assim do ICMS nos últimos anos, ao contrário do que eles têm falado, tá certo? Segundo, por que eu tenho, mesmo que crescesse mais, por que eu tenho que ter um sistema federativo em que a base de receitas dos municípios cresce muito mais que a dos estados? Que federação é essa? É uma federação desequilibrada. Então, eu transformo numa loteria a distribuição federativa da receita. Não faz sentido nenhum, tá certo? Então, eu acho que... E terceiro, nós estamos sim trabalhando para fazer uma mudança que vai mitigar ainda mais o impacto sobre os grandes municípios. Então existe isso em estudo existe aí isso em dentro estudo. das comissões Isso é um estudo que está técnicas? sendo feito. Eu volto a falar, a decisão é uma decisão política sobre o que vai ser feito, mas o estudo está sendo feito. Está sendo considerado mudanças na forma de compensar perdedores para mitigar ainda mais esse efeito. Isso está sendo feito no escopo da PEC 45? Está sendo feito no trabalho técnico de apoio ao trabalho do relator da PEC 45. Agora, tem um último ponto, que esse é um ponto fundamental aqui, que eu queria colocar para vocês. A PEC 45 tem um impacto monumental sobre o potencial de crescimento do país. Monumental. Nós estamos falando, e eu estou falando seriamente aqui, nós estamos falando por baixo, e é mais que isso, 10 pontos percentuais de aumento no PIB potencial em 15 anos. Não é um impacto de curto prazo, não vem tudo em 1, 2, 3 anos, não é isso. É um impacto mais diluído no tempo, mas é um impacto muito grande. Tá certo? É mais do que 10 pontos percentuais do PIB em 15 anos, com certeza absoluta. Você tem que colocar esse impacto na equação política da reforma tributária. A razão pela qual está sendo proposta a reforma tributária é exatamente você criar condições para a economia crescer mais. Essa é a razão de fazer a reforma tributária. Você não está fazendo a reforma tributária por razões estéticas, porque um imposto é mais bonito que 5. Você está fazendo porque isso tem um impacto muito grande sobre o potencial de crescimento do país. Portanto, é um erro enorme tratar a reforma tributária como um jogo de soma zero, em que um que ganha, o outro perde, seja do ponto de vista federativo, seja do ponto de vista setorial. Porque no agregado, todos vão ser beneficiados. Então, inclusive, esses entes da federação, estados e municípios, que como proporção do bolo perdem, com o crescimento, esse exemplo que eu te dei, de um ente federado que perda 30% da arrecadação, a gente fez a conta. Em 20 anos, mesmo com a transição que tem hoje, e isso, se mudar, pode ser melhor ainda do que isso, ele até ganharia um pouquinho de receita em 20 anos, em relação ao que ele arrecadaria mantendo o sistema tributário atual.
tá certo? No caso dos setores, o setor de serviço, que é o que mais resiste, quem mais se beneficia do crescimento da renda é o setor de serviços. Isso é explícito pelo número da POF que eu falei. Se 9% do consumo das pessoas de baixa renda é serviço e 31% do consumo das pessoas de alta renda é serviço, quando a renda das famílias sobe, e essa é a consequência da reforma tributária, o setor que mais se beneficia é o setor de serviços. Porque a demanda de serviços cresce mais que proporcionalmente à renda, por definição. Tá certo? E, portanto, ou você coloca isso na equação, ou nós vamos ficar com um sistema tributário que nós temos hoje, em que cada um está acomodado na sua caixinha e o país não cresce. Por que uma reforma tributária aumenta o crescimento? São 3 fatores. O primeiro fator é de aumento de produtividade. O sistema tributário atual faz com que a economia brasileira se organize de forma absolutamente ineficiente. E não é só do ponto de vista regional, é do ponto de vista setorial. Hoje, por conta de incidência acumulativa, em muitos casos, a empresa prefere internalizar a produção de um serviço que pode ser feita de forma mais eficiente por um terceiro, simplesmente para não pagar um imposto que ela não recupera. Hoje, no Brasil, se eu construir um prédio de concreto armado, eu pago muito menos imposto que se eu construir um prédio com estrutura pré-fabricada. Só que pode ser muito mais eficiente fazer um prédio com estrutura pré-fabricada do que concreto armado. Quando eu fizer a reforma tributária, o setor de construção vai acabar adotando a tecnologia que é mais eficiente. E eu posso aumentar, sei lá, em 10% a produtividade no setor de construção civil, só com isso. 10%, só com essa mudança. Então, o primeiro efeito é sobre produtividade. Sim. E é um efeito muito grande. Outro exemplo. Hoje, o custo burocrático de pagar imposto é peso morto. Na indústria, nós estamos falando de algo que é quase 4% do valor adicionado da indústria, é peso morto de burocracia tributária. Que cai pela metade, é um aumento de 2% da produtividade. Só pela eliminação do peso morto, que é o custo burocrático de pagar imposto. Tem custo de transição? Tem. Vai ter gente que vai perder emprego, advogado tributarista, não sei o quê, mas, bom, faz parte da vida. É isso que aumenta a produtividade, tá certo? É quando você tira um emprego improdutivo e transforma ele num emprego produtivo. Então, esse é um fator. O segundo fator é o aumento da taxa de investimento. Hoje o sistema tributário prejudica o investimento de 2 formas, porque a gente onera o custo dos bens de capital, por conta de falhas no sistema de não cumulatividade do tributo. Isso nós estamos falando aqui, sei lá, na média, uns 5 pontos percentuais de aumento no custo do bem de capital do Brasil. E segundo, o nosso sistema tributário gera muita insegurança jurídica. Insegurança jurídica, ela derruba a taxa de investimento. Direta do investimento. Então, a reforma tributária vai resultar num aumento da taxa de investimento, que não é pequeno. E terceiro é o efeito expectacional. Na verdade, na hora que você via aumento de produtividade, via melhoria da taxa de investimento, você aumenta o potencial de crescimento da economia brasileira, você melhora a trajetória da dívida pública e, ao melhorar a trajetória da dívida pública, você tem um efeito sobre expectativas, a curva de juros de longo prazo, isso acaba realimentando o crescimento na outra ponta, inclusive aumentando a própria taxa de investimento mais ainda. Então, no fundo, é a soma desses 3 fatores e o efeito conjunto desses 3 fatores é muito poderoso. Não é de curto prazo, a parte expectacional pode ser mais forte no curto prazo, mas as outras são mais de longo prazo, mas é um impacto extremamente poderoso.